gente ora aqui, orar por vocês, depois a gente ora pelo Deide e pelo Eric. Amém, Senhor. Abençoar a vida dos meus irmãos, declarar ouvidos e corações abertos para a Tua palavra, nesse tempo focado, né, em a gente falar coisas sobre a nossa vida doméstica, sobre as nossas rotinas, que envolvem coisas diferentes, né, que vão envolver lá com as mulheres, mas sabemos que a centralidade de Cristo, ela é a mesma. Então nós queremos receber do Senhor, queremos ouvir o que o Senhor tem para nós através da boca do Deide e do Eric, e queremos que essa palavra caia em terra fértil, em nome de Jesus. Que possamos sair daqui e frutificar ela, onde nós estivermos. Tira da nossa cabeça o impossível que nós temos, os impossíveis que nós acreditamos. Quebra as mentiras, Senhor, em nome de Jesus, das dificuldades com o pecado, com relacionamentos, com o ego. O Senhor faz possível todas as coisas. O Senhor tem poder para fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos. E eu quero abençoar, aproveitar já abençoar o Eric e o Deidson. Que o Senhor possa os abençoar, gerar essa palavra agora aqui no coração deles, conduzindo, Senhor, para que nossos ouvidos possam receber da Tua boca, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Protegemos esse tempo, quebra toda distração agora das nossas vidas e conduz, Senhor, esse tempo. Toma os Teus servos, faz deles, Senhor, realmente Teus discípulos, Senhor, e nossos amigos, em nome de Jesus. Novo. Bom dia de novo, agora sim. O que Deus estava pensando quando fez você homem? Homem, macho. O que Deus estava pensando? O que você imagina? Você imagina aquela cena do Aragorn chegando em Rohan? Aí ele começa a tirar faca, espada, chaco, pedaço de pau. Você imagina um sedutor que pega a mulherada? Você imagina um cara que joga muito futebol? O que você imagina quando você pensa em homem? O que você imagina quando você pensa em homem? Na posição que Deus te colocou. Posição, Eric? É. Você nasce macho, mas você se tornar um homem não é fácil. Já reparou isso? E ó, queridos, um bom homem é um homem que é bom em coisas de homem. Tá claro isso? A Bíblia fala que os afeminados não herdarão o reino. Afeminado não é necessariamente homossexual. Afeminado é um homem que tem características femininas. Eles não herdarão o reino. Nossa, que pesado. É. A Bíblia não é inclusiva, não. Por que Deus fez você homem? Com essas características, homem. Então, para a gente não ter chance de erro, eu quero te falar sobre o padrão de hombridade. O padrão de hombridade chama-se Jesus Cristo. Não era pacifista, não era violento. Não era afeminado, não era machão. Homem, na plenitude do conceito do que é ser homem. Jesus Cristo, o justo. Santo, perfeito, varão perfeito. Lembra que essas expressões a Bíblia cita sobre ele? Desde a mais tenra idade,
o coração dele despontava para um lugar: a cruz. E não é a cruz bonitinha do cristianismo, não. É a cruz que massacrou ele para que eu e você tivéssemos vida. Hombridade. Tudo que você está construindo na sua vida, que não é baseado nessa característica, está fora da rocha Cristo. Entendeu? Uma amizade que não está sendo construída sobre a perspectiva de que você é o sacrifício, está fora da rocha Cristo. Vai dar ruim, mano. Vai dar corrupção. A amizade com as irmãs é assim também. A relação com os seus pais é assim também. A relação com a liderança da igreja é assim também. Homens foram criados para servirem como sacrifício. Quer uma prova disso? Todo bom filme tem um homem se lascando para as coisas darem certo. O melhor super-herói para mim é o que não tem nenhum superpoder, só tem inteligência. Batman. Teve uns dois que falaram Batman. Sabe por quê? Não existe homem que não foi capacitado por Deus dentro de si para oferecer sua vida em sacrifício. E o nosso coração masculino anseia por isso. Alguns de nós foram criados protegidinhos, sendo neném de mamãe. E isso devastou o nosso coração masculino. Na Segunda Guerra Mundial, meninos de 18 anos entravam em depressão porque não eram selecionados para ir combater. Os homens do Ocidente, eles eram chamados assim lá na Europa. Os homens do Oeste. Esse conceito nasceu na Segunda Guerra, não nos livros de Tolkien. As pessoas tinham medo dos homens do Ocidente. Quem já leu ou buscou informação sobre a tomada de Monte Castelo pela Força Expedicionária Brasileira? Assustador. Eles estavam subindo um morro para tomar uma fortificação. Eu não sei quem tem experiência tática aqui, mas você tomar um lugar é extremamente mais difícil do que você guardar um lugar. 5 homens bloqueiam 50 homens que estão querendo tomar um lugar com facilidade se tiver estratégia. Esses garotos brasileiros estavam subindo o monte, debaixo de mira de ponto .50, ponto .30 e com neve. 90% deles nunca tinha visto neve na vida dele. Foi uma carnificina. Mas eles tomaram o monte. Até hoje, no Monte Castelo, tem uma bandeira brasileira. Os aliados só chegaram até onde chegaram porque Monte Castelo foi tomado. Sabiam disso? A importância estratégica de Monte Castelo? O que isso quer dizer, Érico? Isso quer dizer que Deus te fez homem para que a sua vida fosse oferecida em sacrifício, mas não é Ele que vai te oferecer. É você que precisa se oferecer, senão não há poder eterno nisso. Tá fazendo sentido? Tá muito filosófico. Isso é prático, manos. Pensa na lista de reclamação que você tem contra seu pai e com sua mãe. Só tem porque você ainda não entendeu que você é o sacrifício. Porque na hora que você entender quem é o sacrifício, você fica livre disso. A reclamação que você tem contra seus amigos, contra os irmãos, contra a liderança, contra quem quer que seja. É só porque você não entendeu isso. E normalmente nós somos assim. Nós temos uma amizade, vamos caminhando junto, aí você me causa um dano. Aquilo me aborrece. E aí eu me afasto de você. Segundo a natureza que o Espírito Santo colocou dentro de nós, o Espírito de Cristo, me levaria a insistir nessa relação. Porque só quando você me causar um dano, é que você vai saber se você é meu irmão. Se você é irmão de um homem ou de um menino. Alô? Você tem que passar o microfone para mim quando eu souber o que falar. Ah, é? Esse é o combinado.
Queridos, algo que tem no meu coração, é uma conversa isso aqui, apesar de ser estranho, de ter um microfone, um púlpito, a gente está mais alto que vocês, é uma conversa, tá? Acredite nisso. Inclusive, se tiver coragem de levantar a mão, acrescentar alguma coisa, perguntar, ajuda esse tempo nosso. Ontem eu estava meio distante, mas consegui ouvir, eu acho que alguém, não sei quem falou, mas tem mais homem do que mulher. É isso não? No encontro. Finalmente. Finalmente. Graças a Deus por isso. E eu quero abrir os olhos de vocês para algumas coisas que eu observo, que eu aprendi. É que em todo o processo de avivamento, eu não sei se vocês oram por avivamento, avivamento no sentido do restaurar da vida de Cristo em nós, em casa. Eu não estou falando de um movimento, essas coisas, estou falando de a restauração da vida de Cristo em casa, dos dons, numa igreja local, numa vizinhança. É fundamental o avivamento dos homens. É fundamental o avivamento dos homens. Toda tomada de uma sociedade, toda colonização, não interessa o tempo da história, se é um tempo medieval ou se é um tempo moderno, onde tem drone, onde tem cyberterrorismo, não sei se é assim que fala, e acontece a guerra agora na tecnologia. A última barreira a ser vencida para uma sociedade são os homens. Depois que acaba a força tecnológica, depois que acaba a força militar, depois que acaba, enfim, todos os recursos de uma guerra, a última barreira a ser vencida vai ser o homem. Nós dois aqui no braço. A última barreira a ser vencida para entrar dentro da tua casa vai ser o homem da casa. E aí não tem ideologia, não tem nada, essa é a realidade. Mas quem já viu com mais cuidado sobre qualquer tipo de processo de colonização, a parte mais difícil, geralmente, para você tomar uma sociedade, nem sempre é o território, mas é a cultura. Porque muitas vezes, digamos que, sei lá, hoje os finlandeses falam uma coisa absurda. Os finlandeses vão e tomam o Brasil. Aí tomaram o Brasil e tudo, e estão aqui, estão fazendo ali e tal. Talvez eles não vão ter tanta resistência para tomar o nosso território quanto quando eles chegar, por exemplo, para nós e falar assim, olha, eu estava vendo aqui os números do carnaval e só de morte na estrada é número de guerra. Você já viram o número de 4 dias de festa de carnaval nas estradas? Depois dá uma pesquisada. Não sei quantos amputados, quantos feridos que morreram. É número de guerra. Ele vai falar assim, vamos acabar com o carnaval. Ele vai ter uma coisa muito grave aqui dentro. Porque vai mexer com a cultura. E uma pessoa que é experiente em colonizar outro povo que não é o dele, ele vai usar um processo de distração para que ele tome dos homens sem que eles percebam que eles estão sendo tomados. É exatamente o que acontece conosco. Exatamente o que acontece conosco. Eu queria colocar esse assunto na mesa. Porque o império das trevas, ele vai cercando, ele vai rodeando. Ele já está vencido em nome de Jesus, só que ele é um inimigo feroz. Ele é um inimigo violento. Ele tem força, ele está vencido em nome de Jesus, porque na cruz, Jesus pisou na cabeça dele. E em breve, na sua volta, tudo isso vai acabar. Mas a gente não pode menosprezar. A gente tem que manter posição naquilo que Jesus colocou para a gente. Mas o processo dele de colonização sobre nós é com distração. Vocês estão andando distraídos, assediados. A atenção de vocês nunca foi tão disputada na história da humanidade. A sua atenção nunca valeu tanto dinheiro. E o processo é distração. E eu quero deixar uma pergunta para vocês, depois vou deixar para o Érico falar mais um pouco. Mas eu quero deixar a pergunta para vocês pensarem. Vocês estão distraídos com o quê? Vocês estão de joelhos na frente de quê?
como que a sua vida está sendo colonizada sem que você perceba que você tem que lutar. Faz sentido o que eu estou falando, não? Me veio o coração de fazer essa pergunta para vocês. Quantos já tentaram criar um leão em casa aqui? Leão, tigre, águia? Não, ninguém? É o seguinte, tenta. Você vê o que vai dar. Deixa ele sem comer 3 dias, deixa você ver o que vai dar. Essa é a natureza que Deus colocou dentro de homens. E nós, humanos, estamos nos forjando. Porque alguns têm a tendência de ter uma imagem ao meu respeito muito maior do que eu sou na verdade. Mas eu sinto medo. Eu fui criado em cidade, eu nasci no Rio de Janeiro e fiquei no Rio de Janeiro até os 15 anos, quando eu mudei para o Espírito Santo. Então, o homem que você pretende ser, você forja em você mesmo. Você se expõe, você se lança. E isso se aplica também na fé. Davidson descreveu a estratégia do inimigo quando no mundo tático a gente chama de guerrilha, técnica de guerrilha. É a coisa mais desleal e covarde que tem. Você não enfrenta. Guerrilha você não enfrenta. Guerrilha você põe a armadilha, ataca de surpresa e recua. Não tem combate. Um cavaleiro escocês na Idade Média, se referindo aos arcos, falou assim: o arco e a flecha foi inventado pelo próprio Satanás para poder roubar a coragem dos homens, porque é uma arma de ataque à distância. Técnicas de guerrilha. É isso que ele tem feito com as nossas mentes. E alguns de nós estão sendo colonizados porque abandonaram a natureza que receberam de Deus, de um predador, de um leão, de um tigre, de uma águia, e estão vivendo como uma galinha. A galinha, você amarra ela num fio de costurar, uma linha de costura. Se você botar todo dia água e milho para ela ali, ela nunca vai deixar aquele fio. Sabia? É. Inflama, ela perde o pé, mas ela não deixa, porque você está colocando água e comida. Alguns de nós estão vivendo dessa forma. Jesus pega 12 homens que estavam totalmente absorvidos pelo sistema desse mundo, vivendo assim, e com o evangelho, Jesus tira a cabeça deles de dentro dessa realidade, ensina eles a ser sacrifício vivo, santo e agradável, volta para o Pai e manda o Espírito. Sabe o que acontece? Acontece isso aqui, 2000 anos depois, o evangelho está chegando até nós por causa desses homens. E eles não eram melhores do que nós em nada. Então, hombridade tem a ver com isso. Falar de amizade, da relação com o sexo oposto, da criação de filhos, seria como podar as folhas da árvore. Porque se você entender a essência do que Deus te fez e do sacrifício para o qual você foi chamado a viver, tudo muda, manos. Não tem a ver com temperamento, não. Mas é absurdo que uma menina que esteja interessada num rapaz tenha que abordar o rapaz. É um absurdo, manos. Porque na sua geração conversa fiada. Isso é coisa de homem. Homem não fica seduzindo a irmã, não. Homem se posiciona como homem. Aqui, eu vejo você. Eu sei que as suas características são as características que eu quero para uma mulher ficar da minha vida, ficar do meu lado a vida inteira. Eu quero me casar com você. Isso é coisa de homem. O cara não tem compromisso nenhum, vai lá entregar Rosinha. Rosinha dá para sua mãe. Ainda bem que não tem filha. Você tem duas, né? Mas eu tenho uma pá e uma calibre 12. Eu te ajudo. O cara com uma pá, uma calibre 12 e um amigo de álibi, ele resolve o problema. Eu fiz um pacto com o Senhor, né? Que eu vou entregar de libação os primeiros pretendentes das minhas filhas. Sacrifício vivo. Olha a lei do sacrifício. Aí, olha só. Eu sei que alguns de vocês, pela própria expressão, estão se sentindo desrespeitado.
Alguns estão se sentindo desafiados, motivados, mas uns estão se sentindo coagidos e desrespeitados. Deixa eu falar uma coisa com você. Sabe por que você tem esse sentimento? Porque o seu coração masculino foi ferido pela nossa sociedade. Foi emasculado. Te ensinaram que ser homem é ruim. Que ser homem é agressividade, é violência. Agressividade é mesmo, tá? Deus não quer tirar a sua agressividade, não. Uma vez um casal de discípulos veio para mim, o que eu faço com meu filho? Ele é muito agressivo. Deixa ele ser. Não, mas como assim? A gente está orando para Deus tirar. Não faz desgraça dessa, não. Agressividade é um dom, manos. Vocês querem um homem mais agressivo do que Paulo? Paulo era combativo, a cabeça dele funcionava com estratégia tática o tempo todo, cara. Quer um cara mais agressivo do que Jesus? Jesus foi na cara do sumo sacerdote, chamou ele de raça de víbora, velho. Os amigos de Jesus tentaram persuadir ele a não ir para Jerusalém, porque eles sabiam que o pau ia quebrar lá. Sabe o que ele fez? Para trás de mim, Satanás. Para de boiolagem. É para lá que eu vou. Homem. As irmãs não receberam a estrutura que vocês receberam para se dar como sacrifício. É por isso que nós precisamos conduzir elas nisso. A pior desgraça que acontece, mesmo no seio da igreja, é quando as mulheres estão se dando e o marido está em casa desfrutando do PlayStation 5 dele. Isso é uma vergonha, mano. Quando eu cheguei em Cascavel, um dia, os meninos sabiam que eu mexia com arma e tal, aí foram lá para casa, 2 meninos, um de 15 e outro de 16 anos. E eles começaram a descrever as armas para mim. Tia, você conhece a HK? Conheço. Não, porque ela faz isso, ela faz aquilo outro, faz aquilo outro. Uhum, tá. Você conhece a AK? Conheço. AK... Eles descreviam com perfeição, milimétrica. Aí uma hora eu perguntei, eu enchi do Espírito Santo lá, perguntei para eles assim, vocês sabem atirar? Sabemos. Se botar na nossa mão, a gente sabe. Eu fui lá, peguei meu fuzil M4, entreguei na mão deles, peguei o carregador, coloquei antes, aí o cara que segurou o fuzil fez assim. Falei, você não falou que você sabia? Você acabou de me dizer que você estava acostumado a jogar Counter-Strike. Lembra do Counter-Strike? Não, tio, mas se eu errar aqui? Se você errar, esse negócio explode na sua cara. Aí eu ensinei ele a atirar aquele dia. E depois, no final da tarde, eu falei com eles assim, manos, vocês acham que porque jogam, porque vem um vídeo, vocês conhecem. Isso não é verdade. Homem precisa ser bom em coisas de homem. Como assim, Eric? Arma é coisa de homem, sim. Luta é coisa de homem, sim. Quando eu cheguei em Cascavel também, os irmãos perguntaram por que eu ficava ensinando meus filhos a lutar. Krav Maga, judô, essas coisas para meus filhos. Aí eu falei, por que não? Não, porque Jesus mandou dar outra face. Uhum. Se você não sabe brigar, alguém te bate, qual outra opção que você tinha? Correr. Você obedeceu Jesus? Agora, se um homem vem bater em você, você pode quebrar ele no meio, e você decide dar a sua face, você obedeceu Jesus? Velho, tem que ser homem para dar outra face. O que isso quer dizer, Eric? Quem não sabe, aprenda a lutar. Quem sabe, ensina quem não sabe. Manos, o evangelho, os perdidos, precisam de agressividade dos homens que Deus colocou neles para serem alcançados. Há uns dias atrás, há uns meses atrás, alguns líderes que eu cuido, a gente estava almoçando junto e eles estavam falando de expulsar demônio. Quem já expulsou demônio aqui? Poucas pessoas. Aí eles estavam falando sobre expulsar demônios. Massa, muito legal. Só que tava um negócio meio filme de terror, sabe? Meio... Não, Exorcista. Aquela boneca feia pra caramba, como é que é o nome? Annabelle, Morota, a galera sabe. Aí eu falei assim, cara, vocês já expulsaram o demônio? Nenhum dos 5 tinha expulsado, você acredita? O Jaguara, velho. Eu falei, por que vocês não expulsaram? Ah, não sei, porque nunca tivemos uma oportunidade. Não, vamos orar.
Oramos na terça-feira. Na sexta-feira apareceu uma família inteira de endemoniado. Falei, irmão, o Senhor respondeu a nossa oração. Amanhã nós vamos visitar uma família. Não, peraí, Eric. O Senhor respondeu como? Cara, tem uma família que 4 pessoas na casa são endemoniadas. As coisas voam da parede. Não, e aí? E aí o quê? Nós vamos lá amanhã, 9 horas, eu tô te esperando ali na praça pra gente encontrar ele lá. Foi uma cena maravilhosa, queridos. Teve irmão que não saiu da porta. Líder na casa de Deus, tá? Pastor de uma igreja na casa. Mas quando os demônios começaram a se manifestar, eles começaram a reagir morrendo de medo da gente, foi impressionante. Vocês sabiam disso? Sabiam que o demônio tem medo de vocês? Por causa do nome de Jesus? Agora não vai torto, não. Vai para você correr o risco de levar uma coça. Não vai com a sua consciência comprometida, não. Foi uma experiência fantástica para aqueles irmãos. Eles estão agora, toda semana eles estão orando para Deus mandar mais endemoniado. Isso é coisa de homem. Curar enfermos é coisa de homem. Acolher o ferido é coisa de homem. Um dia, cara, ai meu Deus do céu. Um dia eu tô lá na casa do Dag, o Dag fala comigo assim, rapaz, eu e Márcia pregamos evangelho pro travesti. E o cara tá numa crise, porque ele fez uma operação de troca de sexo e tal, e ele quer ouvir do Senhor. Aí eu vou mandar ele lá pra sua casa. Eu falei, Dag, pelo amor de Deus, o cara tem peito e bunda, como é que ele vai pra minha casa, meu filho? Ah, olha lá, cara, se vira lá. Aí eu fui falar com o Senhor. Eu tava pronto para falar pro Dag, não vou aceitar esse cara na minha casa não, brother. Dá pra mim não. Acabei de noivar. Aí o Senhor falou comigo assim, cara, isso aí é coisa de homem. O problema dele não é ter ou não o pênis. O problema dele é que me falta nele. E isso você pode dar. Não, ele não prepara a gente, não. O Eric estava falando sobre esse dom de Deus, que é a agressividade. E eu estava lembrando aqui que tem uma confusão muito grande na cabeça dos homens quando eles se percebem que também tem um dom de Deus, que é a sensibilidade. E aí ele se vê sensível e ele logo conecta isso à fêmea. E ele começa a entrar numa crise. Deixa eu falar para vocês, existem homens sensíveis e graças a Deus por isso. Inclusive eu sou um desses, tá? Sabia? Eu também. Quem é um cara com muita facilidade de se ofender? Isso demonstra sensibilidade. Eu, para me ofender, isso aqui, ó, queridos. Não quer dizer que eu vou reagir mal, mas é para isso aqui. Ó. Sabe por quê? Porque eu sou um cara sensível, compositor, artista, isso é coisa de gente sensível. Para de fazer essa conexão, essa armadilha suja de Satanás. Quando você se vê sensível, você logo retrai e fala assim, eu não sou homem. Eu preciso abafar isso. Você precisa, na verdade, se entregar a Jesus para isso, para Jesus redimir isso e você voltar ao plano original de Deus para isso. Da mesma forma da agressividade. Amém, queridos? Nós precisamos de homens com a sensibilidade de Deus no nosso meio. Mais homens. E quando o Eric estava falando aqui, ele foi na veia da coisa. Aqui. Ele falou que nós precisamos enfrentar. A artimanha ali da guerrilha é que a armadilha não enfrenta. Nós, nesse caminho de entendermos o nosso papel como homem, nos relacionamentos inclusive, nós precisamos enfrentar aquilo que nós não estamos enfrentando. Sempre que a gente não enfrenta aquilo que deve ser enfrentado, esse é um campo fértil para desenvolvimento de vícios. Pegaram isso, não? Toda vez que eu não enfrento aquilo que deve ser enfrentado, isso é como se você estivesse pegando uma terra e adubando a terra, preparando a terra para nascer um vício. Manos, como é que eu faço isso que o Deide está falando na prática? Quando eu faço um acordo. Exatamente. Jesus disse assim, uma vez você perguntou assim, cara, o que Jesus quis dizer quando ele disse para furar o olho e cortar a mão? Na época eu andava com a faca na cintura, né? Eu peguei a faca e botei na mesa assim.
É isso aqui que ele quis dizer. Que isso, cara? Ué. Rapaz, se você não tem condição de desinstalar o TikTok para parar de ver bunda balançando, onde você vai furar o olho? Porque se tu tiver disposição, agressividade para furar o olho e cortar a mão, você nunca mais põe nem o olho nem a mão onde não deve. Não é verdade? O que é um vício? Vamos lá, vamos entrar nesse campo. A gente precisa enfrentar a coisa. O que é um vício? Deus deu um cérebro para a gente que protege a gente. É lógico que o nosso corpo está caído, a gente tem que levar isso em consideração. Mas o nosso cérebro, o nosso sistema que Deus fez com tanta perfeição, ele odeia qualquer tipo de instabilidade. Quando ele percebe alguma instabilidade, por exemplo, física, minhas costas estão coçando num lugar onde eu não consigo cansar, o corpo vai se mobilizar inteiro para parar, porque isso está me desestabilizando, eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou conseguindo sentar, não estou conseguindo relaxar. Então ele aplica toda a minha energia para resolver aquilo. Só que a nossa alma também tem dores. A angústia é uma dor da alma, a ansiedade, a ociosidade, o tédio, a tristeza, até a alegria gera uma instabilidade no nosso organismo. E quando o cérebro percebe que a gente está instável porque alguma coisa está acontecendo, ele recorre de forma desesperada ao prazer. E o prazer rápido, porque o prazer ele vai causar um relaxamento no seu corpo. Estão me entendendo? Não? Por isso que o cara fuma. Se o cara, quando está muito viciado de cigarro, ele fala assim, pô, que notícia boa, hein, tá, bora fumar um cigarro. Pô, tô tristão, hein, bora fumar um cigarro. Pô, sentei o dedo aqui, rapaz, dá um cigarro aí, pelo amor de Deus. Estão entendendo? Não? Nossa, estou com a vontade de comer um x-tudo, um podrão, cara. Vocês estão entendendo, não? E isso se aplica, lógico que quando a gente está num ambiente desse, com homem e mais jovem, todo mundo vai pensar na questão da pornografia e da masturbação. Tá bom? Porque é o que mais assedia. É uma pandemia, é uma coisa que... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está fora de controle. Está todo mundo fazendo cara de paisagem na sociedade, mas está fora de controle. A coisa fugiu do controle. Estão tentando dopar todo mundo para continuar trabalhando, fingindo que está tudo normal, mas está fora de controle. Mas isso afeta também os relacionamentos. Porque nós estamos no reino de Deus. E existem as ordens do reino de Deus. E quando a gente se relaciona, eu estou lá me relacionando com Eric e tudo, esse meu relacionamento com ele, muitas vezes vai gerar instabilidades em mim. Eu falo uma coisa com Eric e tal, e ele não responde da maneira que eu gostaria que ele respondesse. Falando assim, pô, Deide, comentário irado. Irado é bom, né? Massa. Ele só faz assim para mim, levanta a sobrancelha direita. Isso causa uma instabilidade em mim. Isso causa uma dúvida, uma insegurança. Será que ele me ama? Será que eu fiz bem? Ah, mas o Eric também não é isso tudo. Para que eu vou me preocupar com isso? E eu já começo a me afastar dele. Eu estou instável. Nessa hora o seu corpo ele vai procurar um prazer para estabilizar isso. E muitas vezes é eu tentar fazer uma piada melhor para ele rir. E quando ele der esse sorriso para mim, eu vou falar, ai, graças a Deus. E quando você perceber, tu está viciado na reação dele para contigo. Jesus diz que você é impedido de crer quando você busca a aprovação dos outros. Não podeis crer se buscais a glória, a aprovação, o reflexo da imagem uns dos outros. Você está viciado. O grande problema do vício não é a busca pelo prazer. Deus fez esse mecanismo na gente. O problema é que eu começo a buscar esse prazer fora da fonte que foi desenhada para eu buscar. Porque em pouco tempo, aquilo que era só para me estabilizar,
ele se torna o próprio ídolo que me satisfaz. O Eric vira o meu ídolo. Deus está falando com vocês, não? Estão conseguindo entender o que está acontecendo aqui? Eu oro para que Deus levante homens que não fingem ser alguma coisa. Queridos, eu consigo identificar o tempo todo, e o Espírito Santo me ajuda, é meu parceiro nisso, meu amigo fiel, incansável, me mostrando isso o tempo todo dentro de mim. Tudo, querido, que vai gerar algum tipo de prazer para mim, e eu uso aquilo como fonte para saciar a minha vida, eu estou em pecado. A pressão aumenta dentro de casa, eu venho para o púlpito pregar. Isso aqui é fonte de prazer. Eu falo uma frase legal, todo mundo, amém, glória a Deus. Você acha que eu me sinto como? Você acha que isso não faz diferença para mim? Tempo atrás fui numa congregação, não vou falar a cidade, mas eu brinquei que era a congregação da Frozen. Eu não vou admirar que vocês não riram, que vocês são homens, vocês nunca assistiram Frozen, né? Se entregaram. Let it go. Pode cantar. Eu já vi porque eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 álias. Mas a congregação era gelada. Gelada. E eu não estou falando do ar-condicionado. Eu pregando, tentando pregar. Fiquei 1h30 tentando pregar, não consegui pregar. E eu reparei que muitas vezes durante minha pregação, comecei a fazer umas perguntas para o povo que não tinha, que era para eu fazer. Mas eu estava querendo desesperadamente, alguém conversa comigo, alguém fala, me retribui alguma coisa, que eu estou instável, preciso. Eu fui sentar tão derrotado, suado. Minha mãe estava naquele dia. Eu sentei, minha mãe estava atrás, minha mãe botou a mão no meu ombro e falou assim, filho, está tudo bem. Quando sua mãe fala isso é porque foi um desastre. É porque ela está recolhendo seus restos mortais. Ela falou, filho, está tudo bem. E eu já sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Deus, minha motivação está errada. Acabou a reunião, veio a esposa do pastor para mim, assim, em prantos. Ela falou assim, Deus falou o que eu precisava ouvir hoje. Meus irmãos, qual fonte você tem buscado? Qual é a fonte que você tem buscado? O vício não é sobre, o pecado do vício, ele não é sobre o comportamento. É um pecado relacional. É um problema da relação sua com Deus. Um coração viciado, uma pessoa viciada, na verdade, está denunciando o estado do coração dela, não é sobre o que ela está fazendo. Um cara, quando eu ouvi isso muito tempo atrás, um cara quando vai num prostíbulo, ele não está procurando sexo, ele está procurando Deus. Só que ele vai procurar no lugar errado. Mas tu tem que enfrentar isso de peito aberto. Quais são as suas carências? E para isso, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa dessa comunidade. A gente precisa praticar Tiago. Confessar as vossas culpas uns aos outros. A gente precisa confessar as nossas tentações. A gente precisa parar de fingir que não é com a gente. Eu lembro uma vez, logo no início do casamento, e eu comecei a sentir que meus olhos estavam começando a fraquejar. Passado por isso? Começando a fraquejar, meus olhos. Quando você vê que seu olho já fica um pouco mais, e ali e tal, e eu fui para casa e comecei, Senhor Deus, está começando. E eu orando, pensando para quem que eu poderia confessar essa tentação. E Deus falou assim, fala com a tua esposa. Eu falei, ixi. Sentei e falei com ela, minha amiga. Ora por mim, pelos meus olhos, precisam ser fortalecidos. Para de fingir que não é contigo, cara, pelo amor de Deus. Deus está chamando você para viver como um homem livre.
um homem livre, em nome de Jesus. Um homem livre. Tem uma diferença entre um poço e uma cisterna. Vocês sabem o que é uma cisterna? Não? Cisterna é um lugar, olha ali. Às vezes eu trabalhei muitos anos cavando poço. Então você furava lá um poço, você achava que você tinha achado água ali. Mas se você achou uma cisterna, que era só um vácuo ali na terra, que continha água, depois de 2 semanas você tinha uma frustração terrível, que você não achou um poço, acabava a água, secava. O poço é quando você encontra um lençol freático, então você vai ter muita água ali. A Bíblia fala muito sobre isso. Quando o povo de Deus abandonava o poço que jorra água viva, e eles se entregaram às cisternas rotas. E nós precisamos da graça de Deus, para o Espírito Santo iluminar os nossos olhos e a gente começar a perceber quais são as cisternas da nossa vida. Hoje, se você cai, por exemplo, num psicólogo, num psiquiatra, para tratar a questão de vício, ele vai usar uma ferramenta comportamental que é incrível, é muito interessante. Ele vai falar com você o seguinte: bora te viciar em outra coisa, que seja oposta ao seu vício. O cara é viciado em cigarro, vou viciar o cara em correr. Porque vai chegar uma hora que o cara viciado em correr, o próprio hábito da corrida vai competir com o hábito do cigarro. Isso vai dar força com ele para sair do cigarro. Muito legal isso, né? É ou não? É pergunta de pastor, por isso vocês estão com medo de responder. É legal, para quem vai viver mais 30 anos, cara. Para nós que somos pessoas e filhos de Deus eternos, não serve. Não serve. Eu tenho cisternas na minha vida. Eu amo chips. Eu gosto de chips, salgadinho. Qualquer tipo, qualquer safra. Do Doritos até aquele que rasga o céu da boca, de tanto sal. Depende do estado emocional. Uma coisa que eu gosto, rapaz, no final do dia, minhas crianças dormiam, eu pego um pacotinho daquele. Tá. Mas se eu começar a me relacionar com aquilo, como se aquilo fosse um poço na minha vida, eu estou desviando do chamado de Deus para a minha vida. Deus é a única pessoa do universo, pessoa na questão de Jesus, que é capaz de ter ciúme. E nós somos servos dele. Amém, queridos? Bom, aí, beleza, vocês dois vieram, botaram um espelho diante de mim, eu vi tudo que eu não consigo fazer. O que eu faço agora, Eric? Deide. Amados, nós vemos errado o discipulado. A gente acha que o discipulado é uma instituição criada para a igreja para poder manter os membros dentro dela. Isso não é verdade. O discipulado ele acontece justamente para fechar lacunas que ficaram abertas na minha vida normal. E a presença do discipulado, a presença marcante do discipulado, embora seja por um outro comedor de arroz e feijão, é do Senhor Jesus. Então eu preciso mudar os meus olhos. Eu preciso que o Espírito ilumine os olhos do meu entendimento, para que no discipulado eu encontre o Senhor Jesus, o homem perfeito, para que Ele supra as lacunas da minha hombridade. Por que é importante falar isso, Eric? Para que você saia daqui com esperança. Eu não quero que você saia daqui só com a sensação assim, pô, os caras subiram a régua, agora eu que me lasque. Não. Deus te deu nas relações dentro da casa dele homens que são referência e que podem, em Deus, conduzir você para fechar essas lacunas. Você sabe qual é o processo de se expiar a culpa? Se mandar a culpa embora? Misericórdia e verdade. Provérbios 16:3 ou 13:16, não lembro agora. É assim, ó. É misericórdia da parte de quem ouve, de quem cuida, e verdade da parte que tem que estar sendo cuidado, de quem fala. Você precisa identificar as lacunas. Onde é que estão as fraquezas e lacunas? Deixa-se curado. Se abre a um relacionamento. Corra ao risco de dar errado. Isso é coisa de homem.
Mas não faça isso confiando no homem que está interlocutando contigo, porque ele é falho, ele vai errar mesmo. São duas certezas. Uma, ele vai morrer. Outra, ele vai errar. Faça isso confiando em Deus, amados. Enquanto você não confia em Deus para manter essa relação que Ele manda você ter, você não encontra essa relação, essas lacunas. E, em nome de Jesus, eu quero repreender toda tristeza que não seja para arrependimento nessa manhã. Você não deve estar reprovado após essa palavra. Eu quero deixar você encorajado. Porque a igreja, a casa do Senhor, foi aqui, nessa igreja, que eu aprendi a ser homem. Aprendi a ser marido, pai, aprendi a ser filho. E não foi só o Espírito Santo, enquanto eu caminhava numa estrada à noite, que me falava, não. Homens me ensinaram. Homens corrigiram motivações, exageros, atitudes. Homens me ensinaram a me oferecer como sacrifício. E, ensino são 4 etapas. Anota aí no seu caderninho. Instrução, exemplo, supervisão e, eventualmente, correção. Vou falar de novo, tá? Você vai ser ensinado para poder ensinar. Então, você precisa entender isso. Ensino não é você estudar apostila com ninguém, não. Ensino é quando você instrui na palavra, traz para perto e dá o exemplo para que a pessoa veja. Depois você manda fazer e supervisiona. E, por fim, você faz eventuais correções. Na relação de Jesus com os discípulos, quando enviou 70, quando enviou 120, você vê ele fazendo exatamente isso em outros aspectos também, nos tratamentos individuais que Jesus deu aos discípulos. Você precisa desse tipo de ensino. Então, reveja a tua relação de discipulado. Eric, eu não gosto muito desse negócio de discipulado, não. Não, então, meu querido, deixa eu falar um negócio com você. Você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Porque não há reino de Deus sem vínculo, sem entranháveis afetos de misericórdia. E às vezes, por honrar demais os homens, a gente fica agarrado em vínculos que não produzem vida eterna. Quantos aqui já ficaram agarrados em vínculo que não produzia nada? Meu Deus! Nós não precisamos, querido. Na hora que acha que um produz também, agarra nele, porque vale a pena. Eric, mas é difícil. É, por isso que Deus deu para você que é homem. Coisa difícil, manos, é coisa de homem. Quando eu falo de ser bom em coisas de homem, é gostar do que é difícil. Evitar caminhos, atalhos, vícios. Praticar virtudes. Vocês entendem o conceito quando eu falo de praticar virtudes? Se não, busquem saber sobre o que é virtude. Busquem as virtudes espirituais, as virtudes cardeais. Você não nasceu virtuoso, você nasceu destruído pelo pecado. Você precisa praticar a virtude. E a sua fé só tem validade, segundo 1 Pedro 5,29, se você associar ela à virtude. E mais, você precisa associar a virtude ao conhecimento. Conhecimento não é algo para ser desprezado. Não, porque senão vou perder a simplicidade. Isso é papo de covarde. Você não é um covarde. Você precisa associar a sua fé à virtude e a virtude ao conhecimento. E a colonização que o Deide colocou, ela sempre visa destruir 3 coisas. Primeiro é a fé. Um povo que tem fé é indestrutível. E eu estou falando de fé, não estou falando de crença, não, tá? A fé em Deus torna um povo indestrutível. A segunda coisa que uma colonização destrói é a virtude. Ela começa a relativizar a virtude. Não, nem todo homem é líder. Algumas mulheres são. Isso é relativizar a virtude. Porque na hora que o pau quebra, é as tuas costas que vão estar no meio do pau. Você precisa reagir. Eu vi uma cena uma vez de um casal que estava entrando no local de reunião e um cachorro fugiu e avançou. Você acredita que o marido saiu correndo e largou a mulher? Meu Deus do céu. Como é que pode, mano? O que o mundo fez com o coração desse homem?
Precisa ver o estado de vergonha que ele ficou diante da congregação depois. Mas ele teve medo, só correu. Percebe? Quantos são casados aqui? A maioria não é casado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você um dia for mal, duro, exagerado em alguma coisa, não é difícil a sua esposa te perdoar. Mas eu nunca vi uma dificuldade tão grande para uma mulher perdoar do que um homem fraco. Um homem fraco é difícil da esposa perdoar. Sabe por quê? A sua fraqueza comunica para as pessoas assim: eu não valho a pena que ele dê a vida. Entendeu? Embolei a conversa? Assim, ó. O coração de uma mulher espera que ela seja alguém que vale a pena alguém dar a vida por ela. E isso demanda força. E a sua força não está nos seus músculos. Está na sua capacidade de praticar virtudes. Você não vai praticar virtude sem negar a si mesmo. Não, porque o reino de Deus não tem esforço. Conversa fiada, tem sim. Para a fé é 0% esforço, tá? Deus fala e eu tenho fé. A fé vem por ouvir e ouvir a rema, a palavra de Deus. Isso é fé. 100% Deus, 0 esforço do Eric. Praticar virtude. Estou com vontade de gritar. Não vou gritar. Por quê? Porque isso não é virtuoso. A palavra de Deus diz, longe de vós toda gritaria. E olha que eu gosto de gritar, hein? Falar alto, me impor. Entendeu? Virtude. 0% Deus, 100% teu esforço, bonitão. Então, homens, eu quero convocar vocês a se levantarem e agirem como homem. Engrossa a voz, bacana. Corrige tua postura, teu comportamento. Isso não é machismo, não. Isso é você entender que os afeminados não herdarão o reino. Se comporte como homem. Em amor, com paciência e mansidão, vamos ajudar uns aos outros nisso. Chega no ouvido do teu irmão e fala assim, velho, fala grosso. Isso não é feio, não, mano. Olha lá, ó. Olha lá, os irmãos já praticando aí, ó. É sem sacanear o outro, viu, bicho? Sem zoar o outro. O cara chega perto de você e começa a falar mal de alguém. Ô, meu velho, aqui. Eu sou teu amigo, mas essa amizade não permite isso aí, não. Eu não vou te ouvir, não. Isso não é coisa de homem. Falar mal falar mal dos outros não é coisa de homem, não. É coisa de fofoqueira. Tentar seduzir não é coisa de homem. É coisa de depravado, de degenerado. Negar a si mesmo e decidir ter o prazer que Deus vai te dar na hora certa, isso é coisa de homem. Sabe por quê? Quando você concentra o prazer, você aumenta a reserva de força. E aí você precisa explodir e ir. Aí você está pronto. O que o diabo quer é comprometer a tua consciência de forma que quando você precisa exercer a sua força, ele vai lá e te acusa. Pronto, acabou a força do homem. Não existe momento mais difícil onde nós experimentamos isso do que momentos como esse que a gente está falando com a igreja do Senhor. Se não zelar pela consciência, numa hora dessa você se arrebenta. Você adoece com depressão, com ansiedade, por causa da culpa, expectativa e sobrecarga. Agora você sabe o que é a coisa que um homem mais precisa na sua vida? De outro homem do lado dele. Vocês vão lembrar que todo mundo aqui deve ter assistido 300. Ele diz assim, o poder de um espartano está no espartano que está ao seu lado. É isso aqui, ó. Deus não nos fez para andar sozinhos. E Deus não quer nenhuma lealdade criminosa, tá? Que rola essas paradas também, né? Eu sei que o Deide tem uma dificuldade ali, eu vou lá, confesso para ele, aí ele confessa para mim, fica tudo em casa. Pronto, acabou. Quadrilha, isso é formação de quadrilha.
a libertação que você deseja. Você deseja uma libertação? Não precisa levantar a mão, não. Você deseja uma libertação? A libertação que você deseja está dentro de você. Parece o mestre dos magos, não parece? A sua resposta está dentro de você. Mas está mesmo, mano. Ela se chama Cristo Jesus. E o Cristo que habita no meu irmão é capaz de me libertar das mazelas e agruras que estão no meu coração. Você crê nisso? Sabe por que Deus botou esse cara do seu lado aí hoje? Se você acreditar que é uma coincidência ou um acidente, você está sendo ingênuo. Deus tem algo para fazer agora com você. Como é que você sabe, Eric? Porque a Bíblia não diz que ele é o grande eu fui, nem o grande eu serei. Diz que ele é o grande eu sou. É agora. Se você tentar manter a sua imagem, não vai rolar, não. Mas se você estiver disposto agora a ouvir esse Cristo que está do seu lado aí, você vai ver o céu se abrir sobre sua cabeça. Um conselho prático também, dá um caminho para vocês. Diante de tantos atalhos que nos assediam, eu quero que vocês pensem aqui como se fosse uma dieta de nutrição, ok? Você vai começar a fazer uma dieta. O pior caminho que você pode escolher na hora de fazer uma dieta é fazer uma dieta de inanição. Sabe o que é uma dieta de inanição? Quando você corta, eu não vou comer mais. É sustentável isso? Não. Você precisa comer melhor. Homens, existem prazeres em Deus que são insondáveis como o nosso Deus, inesgotáveis. E eles estão em lugares que nós nem imaginamos e nunca pensamos. Essa foi a visão de Isaías. Quando ele olhou para Deus e falou assim: os seus pensamentos são maiores que os meus. O seu coração está num nível muito maior que o meu. E o texto continua, sabe o que acontece com Isaías? Ele cai de joelho e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, bora comer direito? Bora comer direito? Bora ler isso daqui, não como uma obrigação. Vocês perderam o juízo, você acha isso aqui obrigação? Tem vezes que eu estou agarrado nessa praga aqui. Tem uma rede social que me pega, que é o YouTube. Aí você fica nessa miséria. Parece que a coisa está me engolindo. Aí eu largo isso aqui, e aí eu pego minha Bíblia e começo a ler. Muitas vezes eu não estou nem entendendo nada, que a cabeça está tão difusa. Mas parece que tem uma água lavando minha cara. Eu estou falando, é místico, é uma coisa meio mística. Parece que eu estou sendo lavado. E realmente estou. Meus irmãos, volte para as Escrituras. Quanta fraqueza nos nossos homens em relação às Escrituras. Eu não estou falando de teologia, pelo amor de Deus. Mas o amor à palavra de Deus. O apego às Escrituras, ao Jesus revelado em cada partezinha das Escrituras. Parece, às vezes só parece que o amor às Escrituras está crescendo no meio da igreja, mas é uma coisa muito misturada, às vezes, que eu vejo com debates, com posições. Gente querendo ter um prazer quando o outro, ele convence o outro. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre pegar isso aqui e colocar no nosso coração e apertar e ver isso se transformando. E falar: Jesus, eu quero você. E a palavra começa a ser encarnada em você. Eu tenho uma avó de 92 anos. Aí esses dias eu estava pregando numa cidade chamada Indaiatuba, que eles faziam transmissão ao vivo, e minha mãe no dia estava na casa da minha avó. E minha avó, a primeira vez que ela me viu pregando. E eu preguei sobre João 15, João 14. Aí comecei a conversar com minha avó 92 anos. Ela virou para mim e falou assim: filho, eu acordei ontem e eu já acordei triste,
porque era o dia de eu ler João 17, quando Jesus ia falar que ia ter que deixar a gente aqui na terra. Eu nem queria ler, meu coração estava doendo. Sabe o que é isso? Palavra encarnada. Ela já tem um relacionamento tão profundo que ela estava sentindo a dor. Ela não queria nem ler. Ela falou, Deus, eu tenho que ler mesmo isso. Eu quero isso. Isso aqui é uma pessoa. É Jesus. Coma disso. Amém ou não? Meu irmão, vai orar. Existem dimensões de orações, de vida de oração. Um prazer para nós nisso, que não está ligado à alegria, à risada só. Mas coisas que vão saciar o nosso coração de tal maneira. Lembro uma vez, acordei de manhã para correr, eu gostava de correr de manhã. Estava correndo e eu comecei a tentar orar. Aí, não conseguia, passava outra pessoa e tal. Chegou uma hora que eu fiquei bravo comigo. Falei, Deus, desisto de orar, não vou orar mais não. Aí Deus falou comigo, eu estou aqui, filho. Tá tudo bem. Estamos juntos. Meu coração acalmou. Eu estava em oração. Eu achando que a oração era quando eu conseguia formular bem a frase. Quando minha cabecinha estava retinha. Para com isso. Paga o preço de enfrentar o tédio todo dia. Paga o preço de ficar um mês sem orar por você, mas orando pelos seus irmãos. Paga o preço de pegar umas causas impossíveis e chorar, chorar, chorar e orar e orar. Parece que isso está fora de moda. A pessoa fala, ai, queridos, essa é a comida que nós temos para vencer e estarmos satisfeitos. Quanto mais satisfeito você tiver nisso, menos vontade de comer lixo você vai ter. Você está com a barriga cheia. Vai gastar tempo onde os olhos de Jesus estão. Onde o coração de Jesus está. E vai viver a vida. Vai viver a sua solteirice em plenitude de prazer a Jesus. Sai dessa cadeira. Esses dias Deus tem colocado uma oração no meu coração lá em Jundiaí. Eu tenho orado muito por jovens que estão presos nos seus quartos. Presos. Quando eu oro, me vê a imagem de algemas. Eles não conseguem sair dos quartos. Sabe quando você anda no meio de prédios assim? Você nem imagina, mas tem um monte de gente não preso no apartamento, preso dentro do quarto. E o pai e a mãe nem sabem que ele está preso. Bora comer direito. Amém ou não? Prática. Isso é prática. Vai jejuar. Leva um estilo de vida de jejum. Matasse a sua vontade. Igual ele estava falando. Deu vontade de gritar, não grita. Pequenas coisas. Vai enfraquecendo isso daí, se fortalecendo no espírito. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Aqui não sai não, eu quero orar por vocês. Nós queremos orar por vocês. Fique em pé aí, por favor. Vamos montar uns triunvirato aí, de 3 em 3. Ninguém fica sozinho não, viu? A gente não vai colocar a resposta, a regra não, tá? Você vai deixar o Espírito Santo conduzir. Se o Senhor te levar a abrir o seu coração aí nesse triunvirato, você abra seu coração. Se vier vontade de chorar, chore.
Uma das coisas que tem a ver com hombridade é você entender que você também é fraco. Aqui você pode chorar. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para uma missão, Pai. Nos honrou, convidando a gente, nos convocando a essa missão. E nós queremos responder ao Teu Espírito nessa manhã. Nós olhamos para nós mesmos e vemos a total inadequação. O que nós conseguimos ver é a encarnação da inadequação. Mas eu sei que em nós o Verbo pode se fazer carne de novo, essa manhã, Senhor. Faz o Teu Logos carne em nós nessa manhã, Senhor. Restaura o ânimo, a coragem, a força. Retira o medo, Senhor. Manifesta o Teu amor. Chama alguns desses Teus filhos pelo nome, Senhor, de forma que eles ouçam a Tua voz e sejam curados por ela. Tua palavra diz que nós, ovelhas, reconheceríamos a voz do nosso pastor. Espírito Santo de Deus sopra no ouvido deles agora a Tua voz e faz eles ouvirem o pastor que cura, que consola e que está sempre presente todos os dias até a consumação dos séculos. Que a Tua presença traga consolo nessa hora aos meus irmãos. Restaure o reservatório de força dentro deles, Senhor. Que essa força masculina que você deu ao primeiro homem seja restaurada, seja soprado pelo Senhor neles. E que haja um renovo nessa manhã, Pai. Para que esses homens estejam prontos, Senhor, ao soar da trombeta. Em nome de Jesus, eu quero expor todas as armadilhas, todas as ciladas do diabo contra a vida deles e quebrar agora, em nome de Jesus, toda ação de principados e potestades contra a mente, a consciência e a coragem desses homens. Nós quebramos, Senhor, nós manietamos agora. Seja esmagado por Tua mão, Senhor. Esses que tentam contra a consciência e a força dos meus irmãos. Toda mentira do diabo, todo sofisma, seja varrido da mente deles. E que haja um renovo no coração. Um renovo no íntimo, Senhor. Um renovo de intimidade. Um renovo de prazer pela Tua presença. Faz isso porque o Teu nome é grande, Senhor. Faz isso porque o Teu nome é grande. Reflete em nós a Tua glória. Cura, Senhor, o Seu povo para esses dias. Pai, nós não estamos aqui falando de pecados deles. Esses são os pecados da nossa geração. E nós precisamos de uma ação milagrosa do Senhor sobre nós nessa manhã. Somos carentes do Teu poder e da Tua graça. Eu não posso me sustentar com o meu comportamento. Eu preciso do Teu Espírito. Então move, Senhor, na vida dos meus irmãos. Consola o coração deles. Cura as feridas. Fecha as lacunas. Transforma a história desses homens. Gera aqui, Senhor, homens que vão se sacrificar pelo Evangelho. Pelas esposas, pelos pais. Homens que vão sacrificar o seu futuro em prol de anunciar o caminho aos que estão perdidos. Gera homens aqui loucos de paixão pelo Senhor e pelo Evangelho. Homens como Paulo, como Filipe, como Barnabé, como Tomé, Senhor. Como Pedro, como Tiago, gera homens dos quais o mundo não é digno nesse tempo. Faz-nos responsáveis, Senhor, nessa geração. Creia na unção que está descendo sobre você nessa manhã. Ser responsável é você entender que você é a resposta de Deus para esse momento e para essa geração. Você é a resposta de Deus para essa geração e para esse momento. Então, em nome de Jesus, seja liberto das cadeias que te prendem, das culpas, das acusações, e flua, em nome de Jesus, em direção à vida eterna. É difícil cortar isso aí. É difícil, mas eu vou cortar isso por Você vai um pouquinho mais. Aqui, fala o que você quer falar, de repente. Tchau. Acho que pode, né? Meio torando, mas eu só tava falando.
Minha igreja, é, eu, o pessoal que estiver orando pode orar em nome de Jesus. E eu só queria falar um negócio que ficou ardendo no meu coração, é que eu não sei quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra, aonde a mulher no quarto dela começa a gritar falando que o diabo perdeu mais uma batalha. Porque algo incrível aconteceu, uma pessoa lá se batizou, voltou ao Senhor. E aqui, né, que os pastores falaram sobre batalhas que o inimigo tenta fazer com que a gente não coloque aquele selo de hombridade em nós. Que cada um na sua mente, no seu coração, no decorrer desse dia após dia que vem, você coloca, grite, se for gritar, grite, falando, diabo, você perdeu mais uma batalha. Eu sou homem, você não tem poder sobre mim. Quem tem é o Pai. Eu sou homem, eu não sou menino, eu sou homem. Grite isso com todo o seu coração, no seu quarto, aonde for, para as pessoas reconhecerem que não é você, é Jesus por você. Em nome de Jesus.